O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um verso bem conhecido por muitos. Essa não é apenas uma frase antiga escrita em um livro sagrado. É uma declaração de identidade, é uma decisão interior dita de dentro para fora. Durante séculos, essas palavras foram pronunciadas por homens em campos de batalha, por mulheres em noites de aflição, por pessoas que perderam tudo e ainda assim decidiram não perder a fé. Elas ecoaram em desertos, atravessaram gerações e continuam vivas porque tocam algo que vai além da religião, tocam a mente humana. Mas existe algo que poucos percebem. O Salmo 23 não fala apenas de proteção divina. Ele descreve uma mentalidade. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo. Ele entrevistou empresários, inventores e líderes que construíram impérios. E após centenas de entrevistas, chegou a uma conclusão surpreendente. O sucesso começa na mente. Antes de qualquer resultado externo, existe uma convicção interna. E essa convicção se chama fé. Não uma fé frágil, não uma esperança ocasional, mas uma certeza emocional tão forte que reorganiza pensamentos, decisões e atitudes. É aonde muda a situação. Agora observe o início do Salmo. O Senhor é o meu pastor. Isso é posicionamento. É decidir quem conduz seus passos. Em um mundo onde a maioria é guiada pelo medo, pela opinião dos outros, pela escassez e pela comparação constante, o salmista escolhe um guia diferente. Ele escolhe confiança. E então ele declara: nada me faltará. Perceba a força dessa frase. Não é espero que nada falte. Não é talvez eu tenha o suficiente. É afirmação. Hill ensinava que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Mas ele fazia um alerta. Acreditar não é repetir palavras. É sentir como verdade antes mesmo que se torne visível. Quantas pessoas repetem nada me faltará enquanto vivem dominadas pelo medo da falta? Falam em abundância, mas pensam em escassez. Falam em fé, mas alimentam insegurança. Falam em confiança, mas agem com desespero. Sempre o medo falando mais alto. A mente não responde ao que você diz ocasionalmente. Ela responde ao que você acredita constantemente. E aqui está o primeiro princípio poderoso do Salmo 23. Identidade precede provisão. Quando você decide quem o dirige, você redefine sua postura diante da vida, em todas as áreas dela. Se o medo é seu pastor, você viverá fugindo. Se a escassez é seu pastor, você viverá acumulando insegurança. Se a comparação é seu pastor, você viverá insatisfeito. Mas se a confiança é seu guia, sua postura muda. Nada me faltará. Deixa de ser um desejo e passa a ser uma lente através da qual você enxerga a realidade. Isso não significa ausência de dificuldades, significa ausência de desespero. Antes que continuamos, certifique que há escrito neste canal: fique rico ou morra pobre. Deixe também o seu like para garantir a sua confirmação nesse vídeo. Lembre-se que basta uma frase, uma ideia para mudar tudo em sua vida. Fazer você ser próspero. O Salmo continua: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui existe uma revelação profunda. A verdadeira prosperidade começa com descanso interior. Napoleon Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas tinham algo em comum: clareza mental. Elas não viviam agitadas o tempo todo. Sabiam pausar, sabiam pensar, sabiam decidir com calma. Uma mente acelerada demais erra. Uma alma inquieta desperdiça oportunidades. Os pastos verdejantes representam visão. As águas tranquilas representam equilíbrio emocional. Descanso não é preguiça. É confiança suficiente para não agir por pânico. Quantas decisões erradas são tomadas por medo de perder algo? Investimentos precipitados,
Relacionamentos forçados, projetos iniciados sem planejamento, palavras ditas na impulsividade. A ansiedade cria escassez artificial, mas quem descansa na confiança aprende a agir com estratégia. Hill chamava isso de harmonia mental, o estado em que a mente deixa de lutar contra si mesma e começa a trabalhar com foco. Você não prospera porque corre mais. Você prospera porque enxerga melhor. Depois o texto avança para a parte mais intensa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui a mensagem amadurece. Não é mais sobre abundância, é sobre resistência. O salmista não diz, se eu passar. Ele diz, ainda que eu ande. Vale faz parte da jornada. Napoleon Hill afirmava que todo grande sucesso nasce após uma fase de fracasso aparente. Ele estudou histórias de pessoas que perderam tudo antes de reconstruir algo maior. O que as diferenciava não era talento extraordinário, era persistência alimentada pela fé. O medo é o maior sabotador de sonhos. Medo da pobreza, medo da crítica, medo do fracasso, medo da rejeição, medo de tentar novamente. Hill simplesmente dedicou capítulos inteiros ao estudo do medo. Ele concluiu que o medo nasce na mente e cresce quando não é confrontado. O salmista faz algo extraordinário. Ele não nega o vale. Ele redefine sua postura dentro dele. Ele não diz, o vale não existe. Ele diz, eu não temerei. Isso é liderança emocional. Coragem não é ausência de medo, é decisão de continuar apesar dele. E existe um detalhe poderoso. O texto fala da sombra da morte. Sombra só existe onde há luz. Muitas vezes, o que parece o fim é apenas uma fase intermediária. O medo amplia a sombra, a fé revela a luz. Quantos projetos foram abandonados por medo? Quantos talentos foram enterrados por insegurança? Quantas oportunidades foram ignoradas porque o vale parecia escuro demais? A travessia exige confiança. E quando o salmo se aproxima do final, ele revela o resultado dessa mentalidade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui está a consequência de viver guiado pela fé. Constância. Não é sucesso momentâneo, não é prosperidade instável, é construção sólida. Napoleon Hill ensinava que riqueza verdadeira não é apenas acumular dinheiro, é desenvolver caráter, disciplina, visão e propósito. O dinheiro é consequência do valor que você gera. O Salmo 23 mostra um ciclo completo. Primeiro, identidade. Depois, confiança. Em seguida, descanso. Depois, coragem. E, finalmente, legado. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa casa não é apenas um lugar físico. É um estado interno. É viver alinhado com princípios que não mudam quando o mercado muda. É manter equilíbrio quando o mundo entra em pânico. É continuar firme quando outros desistem. A verdadeira abundância começa dentro. Quando a mente acredita, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, as decisões melhoram. Quando as decisões melhoram, os resultados se transformam. Nada me faltará. Deixa de ser uma frase religiosa e se torna uma postura diante da vida. Não é negar dificuldades. É não permitir que elas definam sua identidade. Não é ignorar o vale. É atravessá-lo com confiança. Não é buscar apenas prosperidade material. É construir um legado que permaneça. O Salmo 23 não é apenas um texto de conforto. É um manual de mentalidade. Ele ensina que a fé reorganiza a mente, que a paz direciona decisões, que a coragem supera o medo e que a constância constrói uma vida de impacto. Tudo começa com uma escolha silenciosa. Quem guia seus pensamentos? O medo ou a confiança? A escassez ou a visão? A ansiedade ou a clareza? Porque aquilo que guia sua mente molda seu destino. O Senhor é o meu pastor.
nada me faltará. Quando essa verdade deixa de ser apenas repetida e passa a ser vivida, algo muda profundamente. A postura muda, o olhar muda, as decisões mudam. E quando a mentalidade muda, o futuro também muda. E se você ficou até aqui, parabéns, isso mostra que você realmente quer mudar sua vida. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.